Olá, queridos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta tarde a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Eduque a criança no caminho em que ela deve andar, e até o fim da vida dela não se desviará dele. Tem uma outra versão também que diz: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando for grande não se desviará deste caminho. Queridos, este texto ele é um texto muito interessante, porque Salomão ele nos ensina aqui na palavra, em Provérbios, que nós temos que ensinar o caminho para os nossos filhos. Porém, nós que somos cristãos, nós entendemos que o caminho que devemos ensinar para os filhos é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente Ele nós devemos ensinar como regra de fé, como caminho, como quem os nossos filhos devem crer e obedecer e entender que Jesus Cristo é uma referência para nós. Porém, Salomão aqui, ele não deixa específico, até porque Salomão, ele antecede Jesus Cristo. Então, ele em nenhum instante ele diz, ensina o caminho relacionado a Jesus Cristo. E é interessante porque quando você lê esse texto, você diretamente já relaciona, né? Eu vou ensinar para o meu filho Jesus Cristo. E é o correto, temos que ensinar Jesus Cristo aos nossos filhos. Porém, eu quero dizer para você neste texto que o caminho que você ensina para os filhos é o caminho que ele vai crescer e não se desviar dele. Eu quero dizer para você o quê? Que se você não ensinar um bom caminho aos seus filhos, ele vai crescer aprendendo aquilo que você ensinar de errado e ele não vai se desviar daquele erro. Evidentemente que nós entendemos muito bem que pela graça salvadora, resgatadora de Jesus Cristo, pode ser que quando ele estiver mais velho, de tanto tropeçar e errar na vida, ele encontre Jesus Cristo e mude a sua maneira de viver. Mas se você ensinar Jesus Cristo para os seus filhos, com certeza ele vai permanecer, ele vai andar nos caminhos de Jesus Cristo, ele vai seguir os exemplos de Jesus Cristo. Se você ensina Deus para os seus filhos, se você ensina a palavra de Deus para os seus filhos, se você ensina ele a servir a Deus, a ir à igreja, a ter uma prática de fé, a participar dos grupos, a cantar, a fazer as atividades da igreja, se você leva o seu filho para a evangelização, se você leva os seus filhos nos trabalhos que tem na igreja, certamente ele vai crescer nestes caminhos e ele vai permanecer, ele não vai se desviar. Mas eu quero dizer, em contrapartida, se você não mostrar o caminho correto para os seus filhos, a consequência disso é muito grande. Porque uma porcentagem, uma parte sim, lá na frente vai encontrar com Jesus Cristo e vai voltar, ele vai retroceder, ele vai se entregar para Jesus Cristo e vai ter uma prática de vida para Jesus Cristo. Porém, não são todos. Muitas das vezes nós ensinamos... nós tomamos atitudes do qual os nossos filhos olham para nós e nos veem como exemplo. E se essa prática não for condizente com o que a palavra de Deus diz, nós vamos estar ensinando coisas erradas aos nossos filhos. É o cuidado que nós temos que tomar. Por exemplo, se o seu filho tem lá 6, 7 anos, 5 anos, e no supermercado, na hora de voltar um troco, ele vê que você tentou tirar vantagem e se aproveitar e não devolveu o troco a mais para a caixa, para o vendedor, aquilo ali para ele é um exemplo. Essa atitude errada que a gente tomou se torna um exemplo para ele. Então, lá na frente, depois, se ele vê alguém derrubar uma nota de dinheiro, quando ele tiver maior, com 14, 15 anos, ele pode muito bem, pelo exemplo errado que nós demos, ficar quieto, esperar a pessoa se distanciar e pegar aquela nota. Mais para frente, quando eu tiver 18, 19, 20 anos, pode ser que por influências de amigo de fora, mas relacionado àquele primeiro princípio que nós demos para ele, que não tem nada a ver, que não tem problema tirar essa vantagem em cima do comerciante, do vendedor, lá na frente pode ser que ele cometa coisas maiores, erros maiores, a ponto de se envolver com pessoas que sejam má influências a ele e fala para ele, não, pega lá, não tem problema, vamos fazer assim, vamos fazer dessa maneira, e acaba induzindo a fazer coisas erradas e a consciência dele não vai acusar, porque ele viu um mau exemplo de berço que partiu de mim e de você. Por isso nós temos que ter esse zelo, temos que ter este cuidado e ensinar os nossos filhos no verdadeiro caminho que eles devem andar. E este caminho é Jesus Cristo.
Nós não podemos ensinar nada fora da palavra de Deus para eles. Nós não podemos ensinar coisas que simplesmente nos façam bem, independente se provoque um mau resultado na vida das outras pessoas, porque este mau exemplo poderá acarretar o futuro dele. Você que tem filho, você que tem filha, pense nisso. Pense em cada detalhe, pensa em cada momento em que você está junto com ele. Talvez no carro, você fica nervoso no semáforo, ou fica nervoso porque alguém resolveu atravessar a faixa de pedestre na hora que você ia passar, ou enfim, qualquer outro motivo, você fica nervoso porque aquele pedinte, aquele mendigo foi pedir uma moeda para você e você subiu o vidro e ficou bravo ao invés de você pelo menos ter talvez um diálogo com aquela pessoa ou coisa desse tipo. A sua atitude vai refletir no que ele vai ser no futuro. Então, o que você fez na frente dele, o que ele viu você fazer, é o que provavelmente ele vai fazer quando for grande. Então, nós como pais, vocês, no caso as mães, né, todos nós temos que ter este cuidado para ensinar o que é correto, o que é puro, o que é íntegro, o que é santo aos nossos filhos, e não ensinar aquilo que desagrada a Deus e que vai acarretar problemas para os seus futuros. Vamos pensar nisso, vamos meditar nessa palavra, que o Espírito Santo possa nos fazer entender que a cada momento em que estivermos na rua, no supermercado, no trânsito, até mesmo dentro da igreja, que todas as nossas atitudes possam ser, diante dos nossos filhos, principalmente, um bom exemplo para eles. Que não venham a ser atitudes que façam com que eles se espelhem negativamente em nós, pelo contrário, que possamos deixar este lado negativo que temos em nossas vidas de lado, e que possamos viver a palavra de Deus em integridade, porque se nós vivermos a palavra de Deus de forma íntegra, de forma correta, obedecendo os mandamentos de Deus, obedecendo os estatutos de Deus, eles, os nossos filhos, olhando para os nossos exemplos, andarão num bom caminho. Que nós possamos refletir nessa palavra, que o Espírito Santo possa falar em nossos corações a cada dia, que ao término deste vídeo, deste curto vídeo que você está assistindo, você possa refletir, você possa pensar em cada passo que você vai dar, porque o maior exemplo, o maior ensinamento que nós damos aos nossos filhos são as nossas práticas de vida. São as atitudes que nós tomamos, que eles nos observam, que às vezes a gente acha, nosso filho é tão pequeno que ele não deve nem perceber. Cada detalhe, cada passo que nós damos, por mais que ele tenha 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 5, 10, eles estão sempre de olho no que nós estamos fazendo. Por isso, sejamos exemplo para os nossos filhos. Sejamos um bom exemplo para os nossos filhos, que eles possam olhar para nós, ver em nós a luz de Jesus Cristo e que quando forem grandes, eles possam andar pela palavra de Deus, não se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. E serem jovens, serem homens e mulheres de Deus que honram, servem a Deus com alegria e obedecem a sua palavra. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração nesta tarde e que você possa ensinar o seu filho no caminho que se deve andar. E certamente, se você ensinar o bom e verdadeiro caminho, quando ele for grande, ele não vai se desviar. Obrigado pela sua atenção e tenha uma boa tarde em nome do Senhor Jesus.